Olá, bem-vindo à nossa terceira aula da nossa primeira maratona de treinamentos em segurança e saúde no trabalho. Se você já assistiu a primeira e a segunda aula, vai ter hoje a terceira aula sobre identificação de riscos, que na minha opinião é o ponto fundamental, é onde a gente coloca a pedra fundamental na construção do nosso programa de educação continuada. Então acompanhe essa aula até o final para a gente poder deixar bem claro como é que funciona a estruturação desse programa, tá? Como é que a gente identifica quais são os treinamentos obrigatórios, tá? Se você perdeu a primeira e a segunda aula, volta lá no nosso canal do YouTube, procura lá Igor Pietro SST e você vai ter acesso à primeira e à segunda aula dessa maratona, tá? Não deixe de assistir, porque o nosso conteúdo é muito trabalhado e muito pensado para que entregue algo de valor para você. Tá? Seja você recém-formado ou mesmo um técnico de segurança que já está no mercado, porém procurando um novo posicionamento, né? Uma vaga que pague melhor, que dê mais condições de trabalho. Para você conseguir isso, você precisa apresentar algo diferente dos outros profissionais, né? Algo que chame a atenção das empresas, e é isso que a gente busca apresentar nesse material que a gente traz para vocês. Então acompanhe as nossas aulas, as aulas são gratuitas. Tá? Então acompanhe a nossa maratona, acompanhe nosso perfil no Instagram, a gente está sempre colocando algo de valor para vocês lá. Tá? Acompanhe as postagens, deixa lá, clica lá nas notificações, se cadastre, siga os nossos perfis, Igor Pietro, SST, Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Deixa o seu comentário, né? Se você está gostando do material, se está bom, se as aulas estão boas, se não estão. Ficou em dúvida em algum ponto? Deixa lá o seu comentário também. Igor, por favor, explique determinada questão, tá? Que a gente vai responder, a gente faz questão de ter esse feedback. Né? Vocês viram lá na aula passada que a comunicação é importantíssimo quando a gente está falando em treinamento. Né? Esse canal entre aluno e professor, ele tem que estar sempre aberto, sempre fortalecido. Então todos os comentários de vocês serão respondidos, tá bom? Se está gostando, da mesma forma, deixa lá o seu like, tá? Porque é assim que vocês fortalecem esse trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos à nossa terceira aula da nossa maratona de treinamentos em segurança e saúde no trabalho. Tá bom? Você que está acompanhando as nossas aulas, você já viu que falamos primeiro lá na primeira aula sobre a importância de treinar os trabalhadores, né? Qual o objetivo de treinar os trabalhadores. Fizemos um histórico, trabalhamos alguns conceitos. Tá? Na segunda aula nós reforçamos esses conceitos, trouxemos uma parte bem interessante sobre a legislação de segurança e saúde do trabalho, que traz os treinamentos obrigatórios para cada NR, qual o treinamento obrigatório. Tá? Vale a pena rever essa aula, tá, gente? Essa aula é importantíssima quando a gente vai definir quais são os treinamentos, tá, que a gente deve aplicar na nossa empresa. Tá? Então, reveja, deixe as suas dúvidas, converse conosco para a gente deixar isso tudo bem claro, bem facilitado, bem mastigadinho para vocês. Tá bom? E falamos também de algumas campanhas de segurança, né? Lembra lá no final da aula a gente falou sobre o CIPAT, sobre a Abril Verde, sobre os eventos pré-carnavalescos que nós podemos fazer, aplicando aí alguns treinamentos de segurança e saúde no trabalho nesse período. Tá? Então, se gostou daquela aula lá, deixa o seu like também, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre identificação de riscos e nada mais que isso. Obviamente vai ser uma aula um pouquinho menor que as duas anteriores, né? Mas muito importante por quê? Tá? Uma prerrogativa do técnico de segurança, do SESNIT, na verdade, é estabelecer quais são os treinamentos que vocês vão aplicar para a empresa, né? Para aplicar para os seus trabalhadores. E aí como é que você define isso? A partir de quê? É um achismo? Né? Eu vou ver quais são os cursos que estão na moda e vou aplicá-los? Não, de forma alguma. Tá? Eu digo muito para os meus alunos que a atuação do técnico de segurança do trabalho ela é uma mescla muito grande de conhecimento da legislação e gestão de pessoas. Tá? A legislação ela traz todo o arcabouço mínimo que a gente deve cumprir. Tá? Na verdade, que a gente deve assessorar a empresa a cumprir, tá? Então conhecer essas normas regulamentadoras é o básico, tá? Lógico, você não vai virar decorador de norma, né? Você vai ficar lendo lá norma,
né? As normas estão disponíveis, todas as vezes que eu precisar eu vou lá e faço uma consulta. Tá? O que a gente precisa saber é que o nosso trabalho é regido por lei. As atividades mínimas que a gente deve colocar em prática na empresa, né, deve assessorar a empresa para que sejam colocadas em práticas, elas são regidas por lei. São, aí, no caso, uma portaria que regulamenta isso, que traz as normas regulamentadoras, e aí são as normas regulamentadoras que balizam aí o mínimo que deve ser cumprido pelas empresas, e a gente deve assessorar a empresa no tocante a essas normas, tá? Essa legislação. Então, conhecê-la é fundamental. Mas só conhecer a legislação não é o suficiente. É preciso aplicá-la. E aí a gente traz aí as ferramentas de gestão de pessoas e gestão de processos para auxiliar a aplicação dessas normas regulamentadoras. Tá bom? Então, quando a gente vai falar lá sobre treinamentos, né, e aí a gente vai ter que definir quais os treinamentos a gente vai aplicar, a gente vai precisar conhecer duas coisas. Primeiro, o que as normas trazem de obrigatoriedade para as situações que eu tenho na minha empresa. Por exemplo, se eu não tiver algum serviço envolvendo eletricidade, eu não preciso aplicar NR10 para os trabalhadores. Eu não sou obrigado a ministrar o curso de NR10 para os meus trabalhadores. Tá bom? Eu posso até fazer isso como uma maneira de instruí-los, né? Trazer conhecimento. Mas a prioridade vai ser para situações existentes na empresa. Tá? Então é fundamental um técnico de segurança ele ser um bom observador, porque muita da nossa atividade ela decorre da identificação de riscos. A identificação de risco é primordial para o profissional de segurança do trabalho, tá? Seja para a elaboração do já saudoso PPRA, né, que a gente já está quase no período aí de deixar de elaborar o PPRA e passar a elaborar o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, mas tanto o PPRA quanto o PGR, eles se baseiam na identificação de riscos. Eu falando aqui em PPRA, pode ser que alguém não saiba o que é. PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E aí, a grosso modo falando, né, nada mais é do que um levantamento de todos os riscos existentes na empresa, né, decorrentes das atividades ou do ambiente, tá? E a proposição de medidas de mitigadoras ou que eliminem esses riscos nas empresas, tá? Então, basicamente, assim, falando bem a grosso modo, tá? Esse é o PPRA. O Programa de Gerenciamento de Riscos, ele traz aí as ferramentas de gestão, né? Ele trabalha esses riscos de uma forma um pouco mais complexa para poder obter um melhor resultado. Mas tanto o PPRA quanto o PGR, eles partem do princípio da identificação dos riscos. Então, ir até os locais onde são executadas as atividades, observar as atividades, conhecer os processos. Outro ponto extremamente importante, conversar com os trabalhadores acerca das atividades para identificar o que pode dar errado, o que pode provocar um acidente, o que pode provocar uma doença do trabalho. Esse acidente pode ser com vítima ou sem vítima, né? Pode ser um incidente, como a gente chama, né? Mas identificar os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos, tá? Tanto para a PPRA quanto para a PGR e para o nosso programa de educação continuada. Tá? Porque assim, eu não vou treinar simplesmente por mera formalidade. Tá? A gente tem que treinar buscando um objetivo, e o objetivo é redução de acidentes e doenças do trabalho, né? Pode ter vários outros objetivos, mas basicamente redução de acidentes e doenças do trabalho. Tá? Então eu tenho que focar no que o trabalhador está exposto. E eu só vou conseguir fazer isso se eu conseguir identificar os riscos. E aí, quando eu falo, sempre que eu dou aula sobre identificação de riscos, eu me lembro de um episódio de quando eu decidi entrar no curso de segurança do trabalho, né? Isso há quase 2 décadas. Eu me lembro que eu fui muito bem aconselhado por um profissional de segurança do trabalho que, olha, Igor, você vai entrar numa área muito boa e tal, muito legal de se trabalhar, que tem emprego, tá? Você vai gostar. Agora você vai ouvir algumas piadinhas, como por exemplo o profissional de segurança do trabalho é o profissional abelha. Eu fiquei, né, poxa, profissional abelha. E aí, né, perguntei por que profissional abelha, né? Pra quem não conhece, profissional abelha é aquele que quando não tá voando, tá fazendo cera. Né? E aí, obviamente, a gente dá risada dessa situação, né, que é uma piada, mas
Por que que existe essa fama de que o técnico de segurança não faz nada, que é o profissional abelha lá, quando não está voando, está fazendo cera? Na verdade, isso decorre de uma das principais atividades nossas, né, que é a identificação dos riscos. A identificação dos riscos parte de observação. Então, muitas vezes, em muitas situações, você vai estar lá acompanhando uma atividade, lá o trabalhador tá sob o sol, fazendo um trabalho braçal, cansativo, carregando peso e tal, e você está ali só observando parado, né? Então, aparentemente, quem não entende da área, quem não tem o mínimo de conhecimento técnico, ele pode pensar que a gente não está fazendo nada, mas a nossa cabeça ali está trabalhando a 1000 por hora, né? Fazendo a identificação dos riscos e tentando identificar o que pode dar errado naquela situação para evitar, né? Para poder garantir e manter as condições físicas e de saúde do nosso trabalhador, né? Do nosso colega de trabalho. Então, muitas das piadinhas que a gente ouve na nossa profissão, elas são decorrentes desse processo de observação dos riscos, né? Identificação dos riscos. Tá? Aqui nessa aula, prioritariamente, eu não vou tratar aqui de como é que se resolve o problema ou sugestões de medidas para resolver o problema. Lembre-se que essa nossa primeira maratona, o foco dela é treinamentos de segurança do trabalho. A gente ter subsídios para elaborar os treinamentos e como aplicar esses treinamentos na nossa empresa. Então, não estou aqui fazendo aula de identificação de riscos para PPRA ou para PGR. Enfim, aqui o objetivo é identificar as necessidades de treinamento. E aí, como é que eu identifico a necessidade de treinamento? Né? Porque só os treinamentos obrigatórios não satisfazem a necessidade da empresa. Né? A gente vai identificar a necessidade da empresa a partir da identificação dos riscos, certo? E vou dizer para vocês, para todos os riscos que a gente observar, a gente consegue aplicar um treinamento. E isso é extremamente importante. Tá? Obviamente, só o treinamento não vai mitigar ou não vai eliminar o risco. Tá? Outras medidas deverão ser tomadas, como a proteção coletiva. Né? Na verdade, vamos iniciar lá pela hierarquia, a medida administrativa, depois a medida coletiva, depois a medida administrativa, a medida individual, tá? Que aí seria o EPI. Mas os treinamentos também ajudam, e não só ajudam, como trabalham de uma maneira muito eficiente para a obtenção dos objetivos, que seria a redução dos acidentes e doenças do trabalho. Tá? Então, observar as atividades, conhecer os processos, conversar com os trabalhadores é extremamente fundamental para que nós possamos estabelecer quais são os treinamentos necessários para aquela atividade, tá bom? Então, quando a gente fala em risco, a gente sempre remete a uma portaria lá que fala sobre a elaboração dos mapas de risco pela CIPA. Ela classificou os riscos em 5 grupos, tá? Que são os riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e os riscos de acidentes. Tá? Então essa tabelinha, vocês já devem conhecer, ajuda demais na hora de identificar os riscos. Eu posso fazer um checklist, por exemplo, a partir dessa tabela e sair verificando, lá tem risco físico? Tem. Qual? Aí vou lá, vibração, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade, aí eu vou lá anotando. Né? E aí depois de anotado, eu vou para o passo seguinte, que seria identificar qual o treinamento para aquela situação. Né? Vamos dar exemplos para ficar mais fácil. Fui lá num parque fabril, na casa de máquinas. Né? E aí lá tem várias máquinas, bombas, tal, motores, a diesel, e todos funcionando ao mesmo tempo gera ruído, acima do limite de tolerância. Então os trabalhadores lá utilizam o protetor auricular. Nossa, eu vou precisar medir o ruído para identificar esse risco para a necessidade de treinamento? Não. Né? O simples fato dele estar utilizando o protetor auricular já indica que esse ruído, se não está acima do limite de tolerância, já ultrapassou o limite de conforto. Tá? E o simples fato do trabalhador estar usando um protetor auricular indica para mim, por exemplo, que eu preciso treiná-lo sobre EPIs. Né? Como se utiliza o protetor auricular, como é que você limpa, faz a higienização desse protetor auricular, como é que você guarda, como você identifica que ele está inapropriado para o uso, quando devo substituí-lo. Tá? Explicar o que é um nível de redução de ruído.
Tudo isso são informações importantes para o trabalhador saber. Quais as consequências do não uso ou do mau uso do protetor auricular. Tudo isso porque simplesmente você chegou lá na casa de máquinas e identificou o profissional com o protetor auricular. Certo? Então é a partir dessa observação que a gente começa a listar a nossa necessidade de treinamento. Quais são os treinamentos necessários? Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho lá num serviço de saúde, eu vou ter uma sala de raio-x. Então, para esses trabalhadores que estão lá operando as máquinas de raio-x, né, eu vou ter um treinamento de proteção radiológica. Né? Ah, vai ser o técnico de segurança que vai ministrar? Não. Muito provavelmente vai ser um físico, né? Que vai ministrar esse treinamento. Vai lá dizer qual a importância de reduzir o máximo a dose, né? A importância da proteção de chumbo, tanto do ambiente, né, das paredes, quanto do capote de chumbo que o trabalhador utiliza, né, o capote plumbífero. Né. Da mesma forma, se eu estiver lá num açougue, por exemplo, tiver uma câmara fria, né, câmara fria, subentende-se que ali dentro existe uma temperatura muito baixa, então existe a exposição ocupacional ao frio. Então qual a importância do uso daquela japona, né? daquele capote que o pessoal utiliza para adentrar a câmara fria? Quanto tempo tem que eu posso ficar na câmara fria? Outra situação que pode ser abordada no treinamento, é possível entrar sozinho na câmara fria, né? Então são situações que você pode abordar isso muito bem em treinamento. Mesma coisa para calor, mesma coisa para umidade. Tá? E aí se a gente pular para o grupo 2, que seria o grupo vermelho lá de riscos químicos, né? Você tem as FISPICs. Quem não conhece FISPIC ainda, é a ficha de informação de segurança do produto químico, que o produtor daquele material, daquela substância química, ele deve fornecer junto com o produto. Aquilo ali é um roteiro de um treinamento que você tem que fazer, né? E ele é obrigatório, inclusive, né? Para você ministrar a quem estiver exposto ao risco químico. Então vai lá, ministra, poxa, eu não tenho familiaridade com esse tipo de treinamento. Então conversa lá, se for um hospital, conversa com um farmacêutico para ministrar isso. Se for uma indústria química, conversa com um engenheiro químico ou um químico mesmo, para te auxiliar. E aí você auxilia com as informações de segurança do trabalho. Por exemplo, qual o respirador adequado, qual a luva adequada, por que usar o óculos, né? E usa aquela FISP ali, mostra o que é a FISP para o trabalhador, porque ela tem que ficar disponível no local de trabalho. Tá? Quando eu falo em FISP, eu gosto de deixar uma FISP lá no SESMIT e uma no local de trabalho, né? Porque às vezes no local de trabalho vai ficando ali encostado, até que um dia some. Tá? Então a gente tem que estar passando lá com periodicidade para verificar se as FISPs estão lá, tem que deixar uma copiazinha lá no SESMIT, tá? Uma digital, tá? Às vezes até uma na intranet da empresa também é legal. Tá? Então os riscos químicos também dá para trabalhar muito facilmente e de forma muito importante os treinamentos, tá bom? Passando para o grupo 3 da classificação de riscos, seriam os riscos biológicos. Esses basicamente, né, vão estar voltados para a área de saúde, mas aí você tem também a questão animal, às vezes alguma produção de alimentos também pode ter um risco biológico, saneamento básico, né, o pessoal que trabalha nas companhias de abastecimento de água e tratamento de esgotos também está envolvido com risco biológico, o pessoal da coleta de resíduos também, tá? Pode estar envolvido com risco biológico. Tá? E aí é importantíssimo, para quem está na área da saúde, observar a NR32. Tá? Inclusive, quando a gente fala em treinamentos, né, em educação continuada, eu sempre me lembro da NR32. Toda a minha carreira, nesses mais de 15 anos aí que eu estou na área de segurança do trabalho, ela iniciou, como todas elas, numa empresa pequena, né, e aí a gente foi fazendo um trabalho um pouco diferenciado dos demais, mas a minha carreira ela só tomou uma guinada mesmo quando eu passei a trabalhar com a NR32, né, era um serviço de saúde, e lá na NR32 falava, lá no capítulo de riscos biológicos, falava em educação continuada. Eu comentei sobre isso na aula passada, né? Quem não viu, volta lá para dar uma olhadinha. E ele falava em educação continuada, e aquilo me chamou muita atenção, né? Poxa vida, legal, educação continuada. Como é que se faz isso? Aí fui pesquisar e tal, e a gente montou o nosso primeiro programa de educação continuada na empresa. E aí a minha carreira guinou.
Tudo que eu alcancei hoje foi graças a essa interpretação da NR32 e ter tido essa ideia, né? Ter conseguido enxergar na NR32 a necessidade de se fazer um programa de educação continuada na empresa. Então, você que está assistindo essa aula, você já está recebendo essa dica aí valiosa para dar um rumo na sua carreira ou para iniciar a sua carreira já com um produto diferente nas mãos para oferecer para as empresas, né? Seja você empregado da empresa ou seja você proprietário de uma assessoria ou trabalha para uma assessoria. Tá? Então é possível ganhar bem, né? Fazer renda, uma renda satisfatória, trabalhando somente com treinamento de segurança do trabalho, desde que você saiba fazer. Né? E aí você está assistindo essa maratona para aprender aí as dicas de como fazer de forma planejada e entregar um produto de qualidade para o seu cliente. Então, pulando para o próximo grupo, que seria o grupo 4, amarelo lá naquela classificação, nós temos os riscos ergonômicos. Né? Que aí você pode elencar o esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos e diurnos, enfim. Existem vários agentes de risco que podem ser classificados como riscos ergonômicos. E também podem ser alvos de treinamentos para minimizar a exposição de risco do trabalhador. Né? Inclusive, uma das formas mais eficientes de você, por exemplo, minimizar o risco do trabalhador que faz o transporte de cargas, transporte de peso, é orientando esse trabalhador a como levantar e como transportar o peso, mantendo a coluna correta, ereta, fazendo esse levantamento de forma correta. É assim que a gente consegue preservar a saúde do trabalhador. Tá? Então o treinamento é extremamente importante para essas atividades que têm exposição a risco ergonômico também. Tá? E aí, se você for levar para a questão psicofisiológica do trabalho, né, você pode até fazer aí um link ao risco de adoecimento mental. Né? Hoje é um assunto que está extremamente em discussão, né? Está aí na pauta de discussões atuais sobre o risco psicológico, né, do trabalho. Né? Quando você pega aí, principalmente nesse período de pandemia, os profissionais da saúde, você vai ver que o risco de adoecimento mental para esse trabalhador aumentou bastante. Então é importante a gente estar falando sobre o assunto, ter as orientações com os psiquiatras, psicólogos, e não deixam de ser treinamentos, e não deixam de ser treinamentos possíveis de serem planejados e executados pelo SESMIT, né? Colocar essas orientações, esses treinamentos no programa de educação continuada para fazer a aplicação desses treinamentos, certo? Então, risco ergonômico também é possível de ser identificado, tá? E é possível fazer o link com os treinamentos. Inclusive, não só é possível, como é extremamente importante fazer isso. Tá? O último grupo lá que a gente tem na classificação dos riscos, pela portaria do mapa de riscos, né, que a gente está usando aqui como uma referência, mas a gente não precisa ficar limitado a ela. O último grupo é o grupo azul dos riscos de acidentes. Tá? Eu já falei sobre risco físico, risco químico, risco biológico e risco ergonômico. O que é risco de acidente? Risco de acidente é todo aquele risco que não se enquadra nas primeiras 4 categorias. Tá? Por exemplo, máquinas sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, risco de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, enfim. Todas essas situações que podem gerar acidentes ou doenças do trabalho, que não são caracterizadas como risco físico, químico, biológico e ergonômico. Todas elas são riscos de acidente, tem gente que chama de risco mecânico também, tá? Então são riscos que também têm esse poder de gerar acidentes dentro do trabalho, e também tem treinamentos que podem ser associados a esses riscos para mitigá-los, né, para minimizá-los, ou até para trazer essa proteção maior do trabalhador. Né? Desde que ele esteja consciente dos riscos a que está exposto, ele consegue se proteger desses riscos. Tá? Por exemplo, o trabalhador está exposto à eletricidade, né? A gente tem lá a NR10 que traz a obrigatoriedade do curso de NR10. Tá? Então eu consigo
trazer uma capacitação para esse trabalhador de forma que ele consiga controlar os riscos, né? Eu acho que o grande segredo aí da área de segurança do trabalho é controlar os riscos, é gerenciar os riscos. Muitos deles a gente não vai conseguir eliminar. Por exemplo, num hospital, é possível eliminar o risco biológico? Não. Porque para eliminar o risco biológico eu tenho que acabar com a atividade de assistência à saúde, né? Se eu não tenho assistência à saúde, eu não tenho um hospital. Então é inerente à atividade hospitalar o risco biológico. Da mesma forma, é inerente à atividade do eletricista o risco de choque elétrico, né? A exposição ao risco de eletricidade. Então existem riscos que precisam ser controlados. A gente tem que trabalhar com eles. A gente vê alguns profissionais da área, principalmente alguns já mais antigos, que acabam comprando verdadeiras brigas dentro das empresas porque eles são chamados para acompanhar atividades que têm um risco. E aí eles brigam porque não pode fazer atividade. Na verdade, a gente vai executar toda e qualquer atividade. Porém, isso tem que ser feito de forma planejada, né? Tem que se pensar nos riscos aos quais o trabalhador vai estar exposto e você vai atuar para eliminar ou minimizar esses riscos, né? Fazer esse gerenciamento. E o treinamento é uma parte importante disso. Na minha vida profissional, por exemplo, eu já acompanhei solda dentro de um tanque de GLP. Nossa, solda dentro de um tanque de GLP é possível? É possível. Foi feito sem nenhum acidente. Agora, lógico, houve um planejamento. Foi quase um mês planejando a atividade, vendo como seria executado, como a gente ia inertizar o tanque de GLP. Então, assim, é possível, sim, realizar qualquer atividade, desde que seja planejada, desde que você preveja os riscos aos quais o trabalhador vai estar exposto e você consiga mitigar isso, né, através desse planejamento. E o treinamento faz parte desse planejamento, dessas ações mitigadoras. Tá bom? Então, quando eu falo que a gente precisa definir quais são os treinamentos que eu vou aplicar na minha empresa, a pedra fundamental desse edifício chamado Programa de Educação Continuada é a identificação dos riscos. Tá certo? Sem uma boa identificação de riscos, você vai ter, inevitavelmente, um programa de educação continuada falho. Você vai acabar deixando passar uma necessidade de treinamento aí importante, tá certo? Então, foco na identificação dos riscos, treinem, pratiquem a identificação de riscos, porque é extremamente importante para diversos aspectos na área de segurança do trabalho, seja para a elaboração do PPRA ou agora o PGR, seja para a tomada de medidas administrativas, coletivas ou individuais, seja para a definição dos treinamentos, tá bom? Então, identificação de riscos é extremamente fundamental. Bom, a gente está finalizando aqui a nossa terceira aula da maratona. Peço para que vocês coloquem nos comentários o que acharam da aula, né? Se tem algum ponto para ser melhor trabalhado, para que a gente possa explicar de forma melhor para vocês. Se gostaram, deixa lá o seu like, comenta lá que a aula foi boa, foi legal, tá? Porque é assim que vocês fortalecem e dão a oportunidade para que nós possamos continuar com esse trabalho de trazer informações valiosas para você que está começando sua carreira, para você que está querendo uma nova recolocação no mercado de trabalho como profissional do SESMIT, e para você, estudante, que está conhecendo agora a nossa área. A gente sempre vai ter a preocupação de trazer explicação dos termos, inclusive dos termos mais básicos da nossa área, porque a gente entende que vocês ainda estão iniciando. Então, acompanhe nossos perfis nas redes sociais, né, YouTube, Instagram, Facebook, só colocar lá Igor Pietro, SSP, vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo gratuito que a gente está oferecendo para vocês. Tá bom? Eu espero vocês na nossa quarta aula, que a gente vai falar. É uma aula bem interessante, né, que eu trago bastante exemplos práticos sobre treinamentos de segurança e saúde no trabalho. Eu vou falar um pouco sobre DDS, sobre formatos de treinamento, como eu estabeleço o conteúdo dos treinamentos, o que eu coloco lá no meu treinamento. É uma aula bem legal, bem bacana, tá bom? Então eu espero vocês lá.
Fiquem com Deus e um abraço. Obrigado. Tchau.